Eu acho que é muito estilo Tite isso, né? É muito a cara Tite. Você, pô, não dá espetáculo, não fazer um grande jogo e tal, e ter aquela eficiência, acabar tendo eficiência de conseguir o resultado. Eu acho que a torcida do Flamengo, ela sempre espera espetáculo do seu time, mas assim, tá tendo que engolir ali essa coisa do Tite, que muitas vezes não, né, a coisa não vai na base do show, do espetáculo, mas o resultado acaba chegando. Teve aquela coisa do estadual, né? Eu, pelo menos, quando vi em alguns jogos do Flamengo no estadual, aquela ilusão de Oscar que o estadual provoca, achava que o desempenho do Flamengo seria muito melhor no Campeonato Brasileiro. Mas assim, acho que está claro que sobrar não vai sobrar da maneira como eu achei que poderia em alguns momentos ter uma boa vantagem ali, conseguir é, se estabelecer de uma maneira mais tranquila. Acho que o Flamengo vai brigar até o fim, mas de fato tem jogado mal. O lado bom é esse, que acho que muitas vezes o campeão é aquele cara que nos momentos que joga mal consegue vencer, consegue os 3 pontos, mas assim, precisa melhorar. O Tite precisa melhorar muito porque uma hora não vai conseguir essa vitória no sufoco ali, no final, enfim, essa vitória em um jogo que parecia que você não ia conseguir os 3 pontos. E o Gabigol sempre importante, né? Você falou aí, quem sabe o 9 do Palmeiras não está no Flamengo, seria um reforço espetacular para o Palmeiras. Entre outras coisas que, bom, os rubro-negros reclamam de um gol anulado do Flamengo, que o árbitro viu lá um toque duplo do Arrascaeta numa cobrança de escanteio, que ele bateu e depois teria batido no outro pé. Cara, eu vou dizer para vocês que se tem uma coisa que me irrita demais na arbitragem nacional é esse microscópio em tudo. Realmente, será que todo mundo viu que teve ali? Olha, né, sem chip na bola, sem nada disso, é simplesmente o olho do cara, né? Eu acho que teve aqui, vamos embora. Com esse VAR ridículo que tem no Brasil, como eu sempre falo, comprado aí na Galeria Pagé, para quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, né? E acha como se fosse a tecnologia da NASA. É um lixo, e aí o cara se vê no direito de, não é nem o VAR nesse caso, foi o juiz mesmo, se vê no direito de atrapalhar os jogos, como esse cara que apitou lá o jogo do Atlético Goianiense também, e Bahia, quase teve que sair escoltado pela polícia, e fica um microscópio aí. Ontem é dia do torcedor rubro-negro do Flamengo reclamar por conta desse gol anulado aí. Agora, Alicia, bom, deixa eu ler aqui o Leandro Braga, ele fala: parabéns, Alicia, pelo equilíbrio na análise da derrota. Ainda sobre o Palmeiras. O Tirone quase morreu de infarto quando o São Paulo perdeu para o Vasco. Nesse brasileiro, times da parte de baixo da tabela também podem complicar. Tem uma pequena diferença, né, meu querido Leandro? O Palmeiras perdeu por 1-0, o São Paulo tomou um amasso de 4 do Vasco. É um pouco diferente uma derrota de outra. E o Francisco aqui, ele fala o seguinte, ó: Francisco, ainda sobre o Palmeiras, foi para não perder e mereceu perder. Jogando assim nas Copas não chega em lugar nenhum. Abel não merece jogador bom, só sabe trabalhar com operários. A gente já passou pelo Palmeiras, agora sobre o Flamengo, o Tite reclamou, e reclamou muito, do calendário brasileiro. Sugeriu, como muita gente sugere, diminuir os estaduais. Falou que nesse ritmo aí vai ser muito difícil. Ele tem uma certa dose de razão. Ele só não tem razão numa coisa: não é só o Flamengo que está nessa maratona, está todo mundo aí. Se quer falar em tabela ruim, a do Palmeiras, por exemplo, é pior que a do Flamengo. Pois é, eu acho que o assunto calendário, ele faz todo sentido ser tratado pelos treinadores e para todo mundo que tem plataforma, né, e que vai receber atenção quando fala, se for tratado como um assunto coletivo, né, porque o calendário é um assunto coletivo e parte dos problemas do futebol brasileiro não é resolvida porque não há uma visão do coletivo. A gente está aí com 35 ligas de futebol, a gente não conseguiu ter a capacidade de formar uma liga de futebol. Inclusive tem a minha favorita, que é a Liga União, né? Que assim, que é a maior prova de desunião é o fato de que existe mais de uma, mas uma delas se chama união. Não existe união entre os jogadores, em determinados momentos em que os jogadores poderiam ter se unido e parado campeonatos para ver essa questão. Não existe entre os treinadores, entre os clubes, entre os dirigentes. Se o Tite estiver endereçando essa questão do ponto de vista coletivo, como o Abel faz, aliás, foi bastante criticado por isso em alguns momentos, como se estivesse usando isso como desculpa, aí eu acho fundamental. Eu acho que todo mundo que tem plataforma precisa bater
nessa questão do calendário. Porque, todo mundo sabia que o calendário ia ser assim? Sabia, nem por isso vai deixar de reclamar de uma coisa que vai causar problemas não só para os clubes, né? E aí por isso que eu falo dos jogadores, da importância da união deles, porque a gente está falando dos corpos, gente. Assim, a gente está falando de questões que ficam para a vida, né? Essas lesões recorrentes que vão acontecer toda vez que você tem um jogo a cada 3 dias, isso cobra uma conta depois para a carreira e para a vida, mesmo depois da aposentadoria. Então, acho importante sim reclamar do calendário, acho importante falar diretamente sobre a questão dos estaduais, que muita gente não tem coragem de falar, porque toca numa questão que no futebol brasileiro é completamente política. Né? Em resumo, o presidente da CBF é eleito pelos presidentes das federações estaduais, portanto, né, onde não há interesse de reduzir os estaduais, por óbvio, então não há um embate entre CBF e federações estaduais, porque a CBF depende deles, e falar isso diretamente, porque é basicamente a única solução possível para um calendário que causa situações como que a gente vai ver em agosto. Né? E aí o que é pior, né, gente? Assim, não é jogar a cada 3 dias jogo de estadual, é jogar a cada 3 dias Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Né? Os 3 principais torneios que as equipes disputam não vão fazê-lo na sua melhor condição técnica. E aí, assim, o Flamengo e o Palmeiras reclamam, e são os que estão na melhor situação, porque são os que têm mais dinheiro e, portanto, elencos mais robustos. O resto, gente, que lute. Porque, assim, se tá difícil para Palmeiras e Flamengo, imagina para os demais. Né? E o Botafogo também é um time hoje que, né, não tem a mesma robustez financeira de Palmeiras e Flamengo, mas tem um dono que bota muito dinheiro, está botando muito dinheiro para reforços. Mas é muito difícil para a maioria dos clubes conseguir sustentar esse ritmo sem elencos, né, dessa monta. Né? O Palmeiras pode recorrer à base, tem ali alguma solução. Mas para a maioria dos times, a gente viu o que aconteceu na Copa América. Né? Clubes que perderam 1 ou 2 jogadores e ficaram perdidos. Então, é muito sério, acho importante sim o Tite reclamar, e é claro, não está longe de ser um problema só do Flamengo, é um problema de todas as equipes que estão vivas nas suas competições. Então, ontem o Flamengo, só para pontuar essa questão do, né, jogou mal, mas venceu, gente, assim, a partir de agora, não dá para ser sommelier de vitória. Ganhou, que bom, para todo mundo, quem está lá em cima e quem está lá embaixo, porque diante da quantidade de lesões que a gente vai ver e dessa sequência aí do calendário, não dá dano para reclamar de 3 pontos e pedir jogo bonito, não, porque com Tite, sem Tite, vai ser difícil nesse ritmo. Vamos ouvir o que o Tite falou sobre o calendário aí? Muita gente aqui, o Boleiro, por exemplo, ele mandou 714 mensagens que eu contabilizei aqui, falando: âncora, em nenhum momento o time individualizou o Flamengo ao falar do calendário. Que bom que ele não fez isso. Vamos ouvi-lo. Tempo para trabalhar entre os jogos, para gerar o padrão não só dos 11 que vão começar, de todos que vão entrar. E acho que é importante para valorizar todas as competições, né? Como é que vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com 13 jogos do jeito que é agora? A gente vai dar o máximo em todos. Só que não tem como dar o máximo sempre assim. É muito difícil. E tem que ter uma reorganização no futuro para a saúde do atleta, e porque daí a imprensa, os treinadores, os jogadores, a torcida, todo mundo vai ficar mais feliz, porque o atleta inteiro produz mais. E os campos para ajudar também. Esse estava bom. Com a qualidade que estava hoje, Vitória. E vou dar então uma sugestão. Diminua os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? Bruno? Ou domingo a média de 5 dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o campeonato. Ou reorganiza. Em cumprido brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão eles têm que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outros que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir. Dá? O Tite mandou um vocês da imprensa, hein? Se eu não estou enganado ali no meio, hein? Vocês da imprensa e tal, mas ele elogiando, falando que a imprensa também critica muito o auxiliar dele, que é o filho dele, né?
também falou sobre isso. Sim, é a solução que todo mundo dá, e de fato o Tite não individualizou a questão do Viu Boleiro, fica tranquilo, não individualizou. E Agora, só um Perrone, ponto, Tirone, desculpa, só diga, diga. sobre o calendário, eu falei que está difícil para Flamengo e Palmeiras. Um ponto que a gente muitas vezes deixa de mencionar é em relação ao Fortaleza. Fortaleza é a equipe que mais jogou esse ano, já fez quase 50 partidas, a gente está em julho, e o Fortaleza é a equipe que mais viaja. Né? Então, do ponto de vista de Sem dúvida. logística, que tem os traslados mais longos, as viagens mais longas, né? Inclusive quando joga, né, dos torneios sul-americanos, é brutal o que acontece, porque se vale lembrar, gente, que não é só você joga e aí você não se materializa de volta na sua casa. Né? Você sai dali, pega um avião, volta. Teve equipe que chegou 6 horas da manhã, segunda-feira, né, voltando das suas partidas, e aí você tem uma noite mal dormida, tem que ir para casa descansar para depois já treinar à tarde. Sim, os caras estão bem remunerados, né? Não tem ninguém aí com dificuldade de pagar boleto, mas é uma pegada muito dura. O Perrone, sim, o Tite não individualizou, é verdade, justiça seja feita ao Tite, reclamou do calendário como um todo, é uma voz que não é pouca coisa, é importante. Sobre o time, não tá jogando bem, mas eu tô muito com a Alice, não dá para ser sommelier de jogo bonito agora não, porque é uma carnificina, tem que ganhar, e o Flamengo de qualquer forma tá ganhando. Pois é, não, assim, eu sou daquele tipo de torcedor que não interessa, ganhar de 1-0 jogando feio, tá beleza sempre, e ainda mais nessa situação. Eu não sei até que ponto, como é que vai ser essa aceitação para o torcedor do Flamengo e tal, mas não tem o que fazer, vai acabar tendo que aceitar, e se for campeão assim, vai adorar. Sobre a queixa do estadual, pô, é justo que falem, né, que eles falem na coletiva, tal, durante a entrevista, só que só isso não vai adiantar, né? O presidente da CBF, os presidentes das federações vão olhar isso ali na página do All Sport, a reclamação, sabe o que eles vão fazer? Nada. Então, o Matheus, o filho e auxiliar do Tite, ele fala assim: a gente tem que ser ouvido. Então, eles têm que batalhar por isso. Então, vocês das comissões técnicas têm que falar com os seus diretores, com os seus dirigentes, falar: olha, temos que mudar isso já, para já, chegar no ano que vem, estadual, o que pode ser feito. Você imagina uma comissão ali com o Tite, com o Abel, com o Renato Gaúcho, com o Mano, esses caras indo na CBF, indo nas federações, eles têm que se mobilizar para isso. Falar só na entrevista coletiva é uma parte, ele está externando o problema. Agora, tem que agir para isso, senão não vai mudar. Como a Alicia falou, é uma questão política. Os presidentes de federações dependem de campeonatos estaduais como mais inchados ali para ter mais voto. Enfim, a CBF, o presidente da CBF depende dos presidentes de federação. Então, é uma questão política. Se eles não se unirem, não realmente forem colocarem a mão na massa para tentar mudar isso, só falar na coletiva vai ser só uma parte do que eles podem fazer. É isso. Aqui, ó, o Adnan aqui manda seguinte mensagem: período de férias é complicado, até o Tite tem que levar o filho para o trabalho. Sei como é. Pois é. Tava lá o Boa, filho hein? do Tite auxiliar do lado dele. O Tite sempre coloca um cara meio do lado dele lá. Uma vez é o preparador físico, outra vez é o César Sampaio. O César Sampaio parece um boneco de papelão do lado. Ele quase nunca fala, ele só fica meio paradinho ali e tal. E ontem, mais uma vez, era o Matheus, o filho do Tite, sendo levá-lo para o trabalho pelo pai.